Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Roberto Vete, e hoje a gente vai começar a mostrar, né, de olho na questão, como é que a banca o Sebrasp pode pegar você, como é que, quer dizer, não vai pegar você, porque a gente vai te ensinar, como você vai poder ver as características das questões e como respondê-las. Sou o professor Roberto Vete, estou na aula de inglês, né, nessa parte de inglês, desde 1994, na verdade desde 1983 dando aula de inglês e desde 1994 na parte de inglês para concurso. E esse projeto aqui, esse formato de resolução de questão, esse formato de mostrar como é que funciona a prova, é a primeira vez que eu faço. Eu estou muito satisfeito porque eu já fazia isso com os meus cursos, mas em cursos abertos não, né? Eu fazia isso presencialmente. Então, eu vou pedir para você algumas coisas, já vou passar aqui para você, para a gente ir rápido, ao ponto, tá? De olho na questão. Então, lembre-se que se você tiver lápis mais papel na mão, isso equivale a uma aula triunfante, um troféu aqui. Então, já pega aí um lápis e papel na mão. Se você não tem isso na mão ainda, você para o vídeo agora, para a aula agora, vai pegar e aí você me manda, tá bom? Vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte com vocês, olha só, eu vou passar para você agora uma questão de prova. Na verdade, essa questão fui eu que inventei para simulados que eu faço para os cursinhos, tá? Na verdade, isso daqui não foi nem para cursinho, foi para um curso preparatório meu. Então, eu vou fazer uma série de questões para você poder dar uma olhada como funciona a cabeça de quem elabora as questões para PCDF, que no caso vai ser o Sebrasp. É um pouco diferente do que se apresenta por aí, por quê? Porque nós temos aqui as pílulas também, onde você tem o texto lido e traduzido. E alguns textos eu coloquei até perguntas. Agora, esse daqui eu vou mostrar perguntas e como é que você vai fazer, né, esse macete de como você vai responder as questões. Então, olha só. A primeira questão é essa, olha só. According to the text, physical distancing is one of the behaviors the population hardly carries out. Aqui tem duas... Antes de continuar, eu estou aqui relembrando, vou te relembrar o seguinte, os textos que caem nas provas são textos de atualidades, tá? São textos de atualidade. Então, se hoje sair o edital, vamos supor que hoje tenha sido publicado o edital da prova, você pega aí 3, 4 meses antes desta data, tá? Esse é o período que as bancas costumam pegar textos para poder aplicar na prova. Então, a gente pode dizer de uma certa forma que a prova de inglês ela nada mais é do que uma prova de atualidades de inglês, tá? Então, olha só, agora não era isso que eu queria, era isso daqui, tá? Então, olha só, vamos lá. E aqui tem um texto falando sobre a não está aí explicitamente, mas é um texto sobre a Covid-19. Então, olha só. According to the text, physical distancing is one of the behaviors the population hardly carries out. Então, olha só. Deixa eu trocar de cor, eu sempre esqueço de trocar de cor. De acordo com o texto, o distanciamento físico é um de mais no caso aqui, dos behaviors, comportamentos que a população, e esse hardly, peraí, um pouquinho só, esse hardly que está aí, ele nada mais é do que o quê? Ele nada mais é do que uma palavra que parece uma coisa, mas não é. Então, eu quero, deixa eu ligar aqui, desligou aqui meu negócio aqui. Eu quero que você dê uma olhada nesse hardly, tá? Você vai traduzir esse hardly como quase não, ou dificilmente. Guarda isso daí. Não me traduza como duramente, você vai traduzir o hardly como quase não ou dificilmente, tá claro? Então, de acordo com o texto, o distanciamento físico é um dos comportamentos que a população dificilmente, esse carries out, traduz como desempenha, ou se você preferir, realiza. Tá? Então perceba só, qual que é, não era isso que eu queria, qual que é a característica dessa pergunta? Sebrasp, presta atenção, marca, você está com lápis e papel na mão, Sebrasp, Sesgran-Rio, a antiga ESAF, qualquer dessas bancas, eles sempre começam as perguntas nesse estilo. Qual que é o estilo que eu estou te dizendo? Olha só, esse daqui, ó, de acordo com o texto. De acordo com o texto, isso é para dar para você, nessa daqui você tem que realmente, talvez ler o texto por completo, mas eles começam sempre com according to the text, de acordo com o texto. Inclusive, veja se isso também é comum na prova de interpretação de texto de português.
Agora, quando eles começam de acordo com o texto, de acordo com o autor, de acordo com o eles estão colocando você numa sinuca de bico, por quê? Porque eles vão fazer você achar que você tem que ler o texto inteiro em todas as questões. E quando ele fala de acordo com o texto, obviamente você tem que saber em que ponto o texto está e você vai ter uma dificuldade maior. Então, o que acontece? Esse tipo de pergunta, ele é formulado para te atrapalhar. Esse tipo de pergunta é feito para te atrasar. Então, como você vai ser polícia civil, e a polícia civil não quer bananas, não quer gente besta lá, então você tem que saber o seguinte, apareceu uma pergunta assim, de acordo com o texto, pula essa pergunta, não vai nessa pergunta direta e vê as outras. E vê as outras, porque vai ter outras, a gente vai fazer mais aqui questões, mas vai ter outras questões onde você pode, em tempo muito reduzido, responder sem precisar ler o texto por completo, tá bom? Então, vamos lá então. Essa daqui, de acordo com o texto, distanciamento físico é um dos comportamentos que a população quase nunca, quase não ou dificilmente realiza. Então, olha só. Então, o trecho do texto que trazia isso era esse daqui. Enforcing lockdown, the police have taken enormous risks during the lockdown to ensure strict observance of guidelines, including physical distancing, eu sempre erro essa palavra, which in India is among the toughest rules to carry. E a tradução é essa, reforçando o bloqueio. Então, repara só, eu já estou te dando de lambuja aqui, meu querido, minha querida, tá? As traduções, então, reforçando o lockdown. Eu coloquei aqui o bloqueio para te mostrar uma coisa. As pessoas me perguntam, professor Roberto, eu posso usar tradutores eletrônicos para traduzir? E eu falo assim, perdão. Eu falo assim, ó, tradutor eletrônico, ele te ajuda a saber mais ou menos o que está rolando. Não é um mau negócio. Eu não gosto do Google Translator. Tem uns outros aí melhores. Mas eu deixei essa tradução para você ver o seguinte. Teve algum bloqueio com relação a esse negócio da Covid? Não, não teve. E quando eles falavam lockdown, que é esse lockdown aqui, ó, nunca ninguém falou em bloqueio, falou em confinamento. Confinamento. Então o bloqueio está errado. Eu deixei a tradução errada aqui para você ver que o tradutor eletrônico, ele pode dar um direcionamento, mas ele não vai ser uma boa coisa. Se você fica bitolado no tradutor eletrônico, você vai ler assim, reforçando o bloqueio, a polícia... Aí você começa a tentar forçar a barra para lembrar o que aconteceu. A polícia bloqueou, não sei das quantas. Só que quando se falava de lockdown na mídia, era o confinamento, era você ficar em casa. Eu mesmo estou em casa aqui faz 6, 7 meses, tá? Perfeito isso? Então, é isso que eu quis mostrar. Agora, vamos agora, deixa eu só trocar aqui, peraí, cadê? Não era fazer isso, era fazer isso daqui. Então, olha só, reforçando o confinamento. A polícia assumiu enormes riscos durante o confinamento para garantir a observância rigorosa das diretrizes, incluindo o distanciamento físico, que na Índia está entre as regras mais difíceis de se cumprir, tá bom? Na verdade, eu corrigi o restante, mas deixei o bloqueio aqui para você ser chamado a atenção. Então, essa daqui é verdadeira ou é falsa? Essa daqui é verdadeira, tá? É verdadeira. Agora, para a gente fechar essa explicação, onde eu estou querendo que você pense? Duas coisas. Primeiro, quando tem escrito, inicia-se assim, de acordo com o texto, é porque lá vai ter um direcionamento para você ler o texto inteiro, tá? E isso é para você deixar para depois. Repara aqui, você tem a palavra hardly, que quer dizer quase não ou dificilmente. Guarda isso, pelo amor de Deus, tá? E lembrando aqui que tradutor eletrônico dá essas mancadas, tá? Então tá dado o recado aqui para você, Esse daqui é um tipo de pergunta que deve ser deixado para o final. Por quê? Para o final, porque eu chamo isso daqui de FDP, que não tem nada a ver com filho da pip, né? Isso quer dizer fim de prova, esse FDP quer dizer fim de prova, porque eles sempre colocam isso no começo, tá? Eles sempre colocam isso no começo para dar aquela falsa impressão de que você tem que ver todas as perguntas vão precisar necessariamente, você precisa necessariamente ler o texto por completo. Isso não é, e eu vou te mostrar outros tipos de perguntas, tá bom? Fechamos aqui, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, são só pequenas questões para a gente traduzir e responder. Você tem aqui a tradução, você tem aqui a pergunta, você tem aqui o trecho do texto que foi retirado isso, e você vai perceber que existem outras perguntas que você não precisa do texto, tá bom? Fechamos aqui, valeu, eu te vejo na próxima, na pergunta 2, hein? Essa é a 1, valeu.